internet mudada, agora sim nós vamos começar o nosso manhã com o nome do Senhor. Seja muito bem-vinda, irmã Cirlei Lima. Deus abençoe o seu dia, sua casa. Jesus e a todos os irmãos. O manhã com o Evangelho ao decorrer do dia. Seja a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, de cada uma, no nome de Jesus. Amém? Que bom que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos para meditar nesse Santo Evangelho, no início novamente do tempo comum. O tempo comum é a escola do Senhor. Amém? Vamos ler o texto que diz assim, Marcos 9, a partir do versículo 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor deles. E os escribas estavam discutindo com eles. E logo a multidão, ao ver Jesus, ficou surpreso e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor, o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, o lança por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino aqui. E eles trouxeram. Quando viu Jesus o espírito, imediatamente agitou o menino com violência, caindo por terra. Revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele gritando, agitando-se, muito saiu, e deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-los? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só sai se for por meio da oração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmã Cleide Luiza, Deus abençoe, minha irmã, a sua vida nessa manhã, e a todos que estão vendo o Manhã com o Evangelho e irão ver ao decorrer desse dia de segunda-feira, 20 de maio. Amém? Amados irmãos e irmãs, o primeiro texto que nós vamos meditar após o Pentecostes, após essa grande festa que aconteceu no mundo inteiro ontem, dia 19 de maio, é o texto daquele menino que tinha um espírito mudo e surdo. O texto, amado, ele é muito completo, tem muitos ensinos. A gente poderia falar desse texto aqui 1 hora, 2 horas, pegando pequenos detalhes, trabalhando, estendendo um estudo bíblico, mas não é o nosso objetivo nessa manhã. Nós precisamos entender aqui o contexto. Jesus, ele estava aqui nesse contexto no monte. Jesus estava retirado com os discípulos que ele discipulava de perto, Pedro, Tiago e João. O texto vai dizer que quando Jesus desce o monte, e aí é o que eu sempre falo, o monte sempre vai ser um lugar de propósito.
Tem pessoas que sobem ao monte por subirem. Sobem ao monte porque outras pessoas a convidaram para ir. Sobem ao monte porque gostam de estar no monte. Não, o monte é um lugar de estar em propósito. Jesus está descendo do monte porque ele viveu um propósito ali com os discípulos. Ele revelou a glória para os discípulos. E sempre depois de um propósito revelado, há uma batalha espiritual esperando. Sempre que nós somos cheios do Pentecoste, sempre que nós somos cheios do Espírito Santo, sempre depois haverá uma luta travada, uma guerra a se vencer, porque o Senhor não nos enche à toa. O Senhor não nos enche de poder apenas para falar, olha como meu filho ou a minha filha está cheia de poder. Não. O Senhor nos enche de poder, de unção, revela propósito para a gente enfrentar o quê? Batalhas que estão travadas nos reinos celestiais. Quando Jesus chega com os discípulos, ele vê uma multidão e ele vê os discípulos que não estavam no lugar do propósito, no lugar da revelação. Jesus vai ver eles ali discutindo com os escribas, discutindo, né? Aquela grande multidão circulando, né? Aquele embate. O interessante, amados irmãos e irmãs, é que quando Jesus chega, né, com um grupo, outro grupo está ali, né, a multidão se anima, a multidão fica alvoroçada porque saúda Jesus que está chegando. E aí Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? O interessante, amados, que a primeira coisa que a gente pode retirar desse texto para a nossa vida é: quando eu não estou no lugar da revelação, eu vou estar no lugar da discussão. Aqueles homens estavam discutindo porque eles estavam tentando resolver na sua própria força. Eu vou falar novamente para você, peço alguém que anote aí para mim. Cleide, faz esse favor de anotar para mim, por favor. Quando eu não estou no lugar da revelação, eu acabo ficando no lugar da discussão. Qual é o lugar que nessa manhã, amados irmãos e irmãs, você quer estar? No lugar da revelação ou no lugar da discussão? Os discípulos que não vieram do lugar da revelação, eles estavam ali discutindo porque ninguém conseguia tirar aquele espírito imundo daquela criança. Um espírito que provocava surdez e mudez. E muda. Deixar aquela criança muda. E ali eles discutiam, porque eles já tinham tentado, não tinham conseguido. Os escribas faziam o quê? Questionavam eles, e eles rebatiam os escribas. E ali uma grande multidão. Sempre quando você está no lugar da discussão, vai haver um quê? Uma plateia para ver você ser envergonhado. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, escolha estar no lugar da revelação. Escolha estar no lugar aonde o Senhor Deus vai trazer o quê? A clareza. Quem está no lugar da discussão não chega em lugar nenhum. Quem está no lugar da revelação desce com a unção de Deus. O Pentecoste, querido, desceu sobre a vida dos discípulos no passado e desce sobre a nossa vida hoje, né? Todas as vezes que nós clamamos, né? Tem um hino do Inário Evangélico que vai dizer: vem Espírito Divino, grande instrutor, o número 65. Todas as vezes que eu clamo, né? Quando eu clamo o Espírito Santo, obrigado, Cleide. Quando eu clamo o Espírito Santo, ele vem sobre mim. Para quê? Para que eu tenha clareza das coisas. Para que eu possa, amados irmãos e irmãs, vivenciar
a revelação e não viver na discussão. Quando Jesus entende, né, o contexto daquela discussão, o contexto daquela conversa toda ali no meio, aquele povo olhando, né, a multidão se agregando, que multidão, irmãos, só serve para olhar a discussão. Você não vai ver a multidão buscando a revelação. Você não vê a multidão na consagração. Você não vê a multidão no estudo bíblico. Você não vê a multidão, irmãos, nas semanas de oração, nos lares. Não. A multidão gosta de estar onde tem o quê? Show. Onde tem coisas que são aprazíveis, mas no lugar da revelação é para os discípulos. Então Jesus, quando entende aquele contexto, né, Jesus, ele fala: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Ou melhor, o texto aqui vai dizer: até quando eu vou suportar vocês? Por quê? O que estava acontecendo ali, amados, era uma falta de quê? Uma falta de fé. Era uma falta de autoridade, tanto dos escribas que conheciam a lei, quanto daqueles discípulos que estavam no lugar da discussão. E aí, amados irmãos e irmãs, aquele demônio fazia de tudo com aquela criança. Jogava no fogo, jogava na água, jogava no chão, espumava. Por quê? Porque quando você não está no lugar da revelação, você não tem a clareza e a autoridade de Deus para expulsar o mal. Por isso, nessa manhã, se tem um lugar que eu preciso estar e você precisa estar, é no lugar da revelação. Quando nós estamos no lugar da revelação, ninguém, irmãos, ouça muito bem, não há diabo, inferno, demônios que não saia e não recua quando nós estamos no lugar da revelação. O texto vai dizer que Jesus ele faz uma exclamação contra aquela geração e manda trazer o menino imediatamente. Quando o menino é trago, né, aquele demônio manifesta e joga a criança no chão. Mas Jesus, ali antes mesmo de expulsar aquele demônio, Jesus pergunta para o pai daquele menino: desde quando que aquilo acontecia? O texto vai dizer, amados irmãos e irmãs, que quando o menino é trago e quando ele conversa com o pai, e aí você aprende outra coisa aí que na batalha espiritual a gente fala muito, que é: você não tem que conversar com o demônio, você não tem que saber o demônio é o pai da mentira. Conversa com quem conhece aquela pessoa que está com aquela situação há muito tempo, e aí você vai entender o que acontece com ela. O texto vai dizer, amados, que Jesus imediatamente manda aquele demônio sair, nunca mais voltar. Mas antes de Jesus libertar aquele menino, Jesus liberta o pai dele. Olha que tremendo. A obra de Jesus é uma obra completa. Bota uma coisa na sua cabeça: Jesus não faz nada por incompleto. Por isso, se a sua família ainda não está na igreja, você não pode parar de orar pela sua família. A obra é completa. Se ainda você ora por algo que não aconteceu, não deixe de orar, porque a obra de Jesus é completa. Quando Jesus começa a conversar com aquele homem fala: se tu podes, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus fala: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Aquele homem chegou com dúvida, porque imagina quantas vezes aquele homem já tinha ido em alguém. Aquele homem chega com dúvidas, mas Jesus arranca a dúvida daquele coração. O primeiro a ser liberto não foi o menino do demônio. O primeiro a ser liberto foi o pai da incredulidade. Da incredulidade que o seguia. E aí, amados irmãos e irmãs, quando Jesus confronta a fé daquele homem,
aquele homem já não fala mais se tu podes. Aquele homem fala assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. Tá entendendo, amados? Que não é sobre apenas o demônio sair, é sobre a fé entrar, a fé tomar posse. Às vezes a gente ora para o mal sair, a gente repreende, coloca a mão, mas o que está precisando primeiro ser tratado é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, amados irmãos e irmãs, é impossível alcançar o sobrenatural. Por isso aquele homem primeiro foi sarado da sua falta de fé. Ele pediu ao Senhor que o ajudasse na falta de fé dele, na pequena fé dele. Só que nós sabemos, irmãos, que uma pequena fé ela move montanhas. Foi Jesus mesmo que falou: se diferes fé do tamanho de um grão de mostarda, e dizer deste monte, sai daqui, vá para acolá, você vai receber. Então, amados, toma posse. Deus primeiro trata a nossa fé para depois trazer a libertação. Deus primeiro trata a nossa fé para depois trazer a cura. Deus primeiro trata a nossa fé para depois salvar a nossa família. Creia nessa manhã. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude na minha pequena fé. E nós veremos o Senhor trabalhar. A multidão foi cada vez ficando maior. Jesus deu uma ordem e aquele espírito imundo foi embora para nunca mais voltar. Porque ele estava debaixo de uma ordem de Jesus. Jesus ergueu a mão e levantou aquele menino. Sabe, amados? Põe uma coisa na tua cabeça nessa manhã. Se tem alguém que pode nos levantar, é Jesus. Se tem alguém que pode levantar a nossa família, é Jesus. Porque Ele estende as mãos, Ele nos toma pela mão e Ele nos coloca de pé. E aí, amados, aquele homem agora curado da sua falta de fé, o seu filho liberto daquele espírito imundo, eles seguem a vida. Eles vão levar agora uma nova vida. Por quê? Porque eles não estavam mais, não foram apenas encontrados pelo povo da discussão. Eles foram encontrados pelo povo da revelação. Quem você quer ser nessa manhã? Os que estão no lugar da discussão ou os que estão no lugar da revelação? Quando Jesus fica íntimo, né? Quando Jesus fica a sós com os discípulos envergonhados, né? Pensativos, pergunta: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E aí Jesus vai dizer que há espíritos que só são expulsos por meio da oração. Né? Tem algumas versões que vai dizer que a caixa de demônio que só sai pelo jejum e pela oração. Isso é outro tema também. A questão do jejum nesse texto aqui, eu não teria tempo de falar agora. Mas, irmãos, tem que orar. Nós estamos iniciando uma semana e a coisa que eu quero que você guarde nessa manhã é: você precisa orar. Tem coisas que só vão acontecer se você orar. Tem coisas que só vão fluir se você orar. Tem males que só vão se retroceder se você orar. Por isso, nessa manhã de segunda-feira, você está iniciando uma jornada de semana. Comece na oração. Comece no propósito. Comece buscando quem tem todo o poder e toda a autoridade e que te leva para o lugar da revelação. Saia do lugar da discussão. Porque quando eu não estou no lugar da revelação, eu acabo no lugar da discussão. Seja um homem ou uma mulher guiada pelo Senhor nessa manhã. Exerça fé. Deus quer libertar? Quer. Mas Deus quer também trabalhar a nossa fé. Deus tem gerado muito isso dentro de mim. Deus tem gerado muito isso. Nós faremos uma série de mensagens com a graça de Deus
na igreja a qual eu sirvo como pastor, sobre fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, amém? Dora, Deus abençoe sua vida nessa manhã em nome de Jesus. A todos os irmãos e irmãs que assistiram ao vivo, os que vão assistir ao decorrer do dia. Palavra muito forte, irmãos. Palavra do Senhor muito forte para os nossos corações. Amém? Vamos orar nessa manhã pela irmã Vanilda, que está fazendo aniversário, pedindo também a bênção do Senhor sobre a vida dela. Pai, muito obrigado nessa manhã por esse alimento, Deus. A Tua palavra é o nosso alimento. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor inicia a nossa semana. O Senhor abençoa a nossa semana. Deus amado, com uma palavra dessa. Que a Tua graça, Senhor, seja sobre nós. Que nós possamos, Senhor, estar no lugar da revelação e não no lugar da discussão. Guarda o nosso coração. Que essa palavra seja, Deus amado, uma palavra viva e uma palavra eficaz. Para que possamos, Senhor Deus amado, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro nessa manhã pela vida da Vanilda, que completa mais um ano de vida. Que o Senhor possa, Senhor Deus amado, fortalecer a vida da Tua filha, abençoá-la, Senhor, que toda sorte de bênção alcance a Vanilda. Nós também abençoamos, Senhor Deus amado, a vida de todos os irmãos e irmãs, que, Deus amado, ouvirão manhã com o Evangelho, que estão ouvindo, ouvirão ao decorrer desse dia. Que essa palavra fale profundamente aos corações. Nos dê um dia de bênção, nos dê um dia de vitória. Nós pedimos, Senhor, orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, de cada uma, e guarde isso. Quando eu não estou no lugar da revelação, eu acabo no lugar da discussão. Eu nasci para estar no lugar da revelação. Amém? Deus te abençoe, um dia de vitória. Se o Senhor nos permitir nos dar saúde, amanhã nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho, direto da capela da Divina Providência. Deus abençoe, amados. Beijo do pastor Cássio. Fica com Deus. Até daqui a pouco na oração da manhã. Graça e paz.